O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é uma saga, uma das mais importantes obras de Érico Veríssimo, que narra 200 anos de história da formação do Rio Grande do Sul sob o ponto de vista da família Terra Cambará. Parte integrante da obra O Tempo e o Vento, o continente é o início da história, que é narrado em estilo flashback pela personagem Bibiana Terra, quase centenária, quando os moradores do casarão onde a família mora estão presos por conta da Revolução Federalista de 1895. Dos 3 volumes, O Continente é o que apresenta mais episódios. A história é subdividida em 7 episódios, em que cada um deles traz uma parte da formação dessa família. A cada episódio é intercalado pela narração do último deles, o Sobrado. O primeiro episódio, intitulado A Fonte, se passa em 1745 e conta a história de uma índia grávida de um menino. A índia morre no parto, mas o menino nasce forte e mestiço de branco. O índio preto, missioneiro, que tem visões que impressionam seu padrinho, o Padre Alonso. Eles vivem em uma das missões jesuítas de 7 povos das missões, prevendo a guerra guaranítica e morte de seu líder, Sepete Araju. Pedro foge e volta apenas no episódio seguinte, Ana Terra. O episódio Ana Terra é um dos decisivos para o entendimento da história de O Continente. Já o adulto Pedro Missioneiro aparece ferido na estância dos Terra, família imigrante de São Paulo, que fora viver no sul em busca de melhores condições de vida. Maneco Terra é casado com Henriqueta, que tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher, Ana. A personagem encontra o índio ferido, que à primeira vista é tido com desconfiança pelos Terra, mas acaba sendo aceito entre os agregados da família. Mas o índio se apaixona por Ana, e após o envolvimento entre os dois, a moça engravida e quando o pai e os irmãos descobrem, matam o índio. Ana tem um menino, que se chama Pedro Terra, e este será o início da família miscigenada, que se perpetuará em toda a narrativa. A estância dos Terra é atacada por castelhanos, e os homens da família são mortos, restando apenas Ana, que é violentada brutalmente pelos invasores, o filho e a cunhada. Eles partem daquela região em busca de outro lugar para viverem, fixando-se no povoado de Santa Fé, onde a família residirá permanentemente. Pedro casa-se e tem filhos, dos quais virá Bibiana Terra, que andava sempre com a avó e dela aprende suas histórias. Um certo capitão Rodrigo. Temos a chegada na cidade de Santa Fé de um homem aventureiro e bonachão, o capitão Rodrigo Cambará, que acaba atraindo amizades e inimizade. Entre uma delas atrai o ódio da família Amaral, governante das terras de Santa Fé, quando numa disputa pelo coração de Bibiana Terra, o capitão Rodrigo duela com Bento Amaral e acaba sendo ferido num golpe desleal. Ao recuperar-se, Rodrigo e Bibiana se casam, mesmo contra a vontade do pai da moça. E o capitão tenta se emendar, mas acaba traindo a mulher e se envolvendo em diversas confusões. O 4º episódio é Atenágua. A história é contada sobre o ponto de vista de Karl Inter, alemão exilado no Brasil por motivos políticos. O médico testemunha de perto o infeliz casamento de Bolivar Cabará, filho de Bibiana e do falecido capitão Rodrigo, com Luzia, neta de Agnaldo Silva. Este era um homem rico que havia construído um grande sobrado, que mais tarde será o palco da história do sobrado também, em O Continente. Ambicionado recuperar a terra de seu pai, Bibiana estimula a paixão e o casamento do filho com a neta de Agnaldo, sua única herdeira, pois sabia que este tinha conseguido aquele terreno tirado de seu pai. Agnaldo morre e, como Bibiana desejava, Bolivar herda a propriedade que era, a princípio, de seu avô. Eles casam e têm um filho, Licurgo. Apesar de amar muito a esposa, Bolivar é infeliz, pois ele tem uma personalidade estranha, muitas vezes cruel, violenta e sádica.
Inder recomenda que o casal faça uma viagem para Porto Alegre para distrair Luzia. Ao chegarem na cidade, há uma grande epidemia, mas a mulher se recusa a voltar, pois sente prazer em ver o sofrimento das pessoas. Quando o casal volta a Santa Fé, eles são colocados em quarentena pela família Amaral para evitar um contágio da epidemia. Bolivar fica revoltado com a situação e ainda mais confuso com as atitudes de sua esposa. Ele sai na rua e é morto pelos guardas dos Amarais que estavam vigiando o sobrado. Em Guerra, vemos uma passagem narrativa sobre a Guerra do Paraguai, mas que traz como história central a guerra particular entre Bibiana, Terra e Luzia após a morte de Bolivar, a influência das duas mulheres sobre o menino Licurgo. Luzia tem um tumor e está nos últimos dias de vida. E as duas, Bibiana e ela, disputam pelo amor de Licurgo, apostando quem sobreviverá e quem conseguirá o domínio da casa e do garoto. Ismalha Caré é o último episódio completo de O Continente. Com o episódio anterior, Ismalha Caré não apresenta um enredo marcante. Apresenta sim a continuação da história dos personagens. Santa Fé é elevada ao título de cidade. Luzia morre, deixando a educação de Licurgo e o controle do sobrado a Bibiana. Licurgo já é homem completamente formado e está prestes a casar com sua prima Alice, filha de Florencio. Licurgo é amante de Ismalha Caré, que dá título à história, mas que não aparece na narrativa. Apenas no fim e em momento de queixas da avó, que teme que seu caso venha a comprometer seu casamento com Alice. Influenciado pelo amigo Torímbio Rezende, Licurgo funda um clube republicano em Santa Fé e torna-se abolicionista. O convívio com Torímbio Rezende, a leitura dos artigos que Júlio de Castilho, tudo isso tinha feito Licurgo Cabaré um republicano e um abolicionista. Sua nova posição política intensifica mais ainda sua rivalidade com a família Amaral. Sabemos pela narrativa de O Sobrado que Licurgo será eleito governante de Santa Fé por voto livre e que suas relações com o governo é que atrairão o ataque dos Magaratos à sua residência durante a Revolução Federalista de 1895, que é o tema central da história de O Sobrado. Além das lembranças de Bibiana Terra em sua célebre frase Noite dos Ventos, Noite dos Mortos. Érico Veríssimo traz-se em seus personagens a identidade do povo gaúcho, dos homens fortes, apaixonado pela guerra, valente e machista, mas sobretudo em suas personagens femininas, vemos o retrato da coragem nas mulheres sofridas, mas determinadas, que não se entregam nas adversidades, tipo marcantes como Ana e Bibiana.